Bitcoin cotado agora na casa dos US$ 78.000 em meio a dois padrões distintos. Um pode levar o Bitcoin até a casa dos US$ 85.000, quem sabe US$ 90.000, e o outro pode trazer o Bitcoin para as regiões próximas dos fundos desse ano, quem sabe próximo dos US$ 60.000, um cenário um pouco mais conservador na casa dos 70 mil. E no vídeo de hoje eu vou estar analisando junto com vocês quais são as maiores probabilidades e quais estratégias eu estou tomando aí nessas tomadas de decisões aí em meio a um cenário de incerteza geopolítico, macroeconômico e uma série de outros fatores. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo, que hoje está um vídeo bem completo aí. Eu recomendo fortemente que vocês assistam até o final aí, que vai ser muito útil para vocês. Legal? Vamos dar início e continuidade a esse padrão gráfico que eu estou observando há alguns dias aqui. Eu já trouxe para vocês, há alguns dias eu trouxe, e eu tenho dito já há um bom tempo que esse padrão tem a maior probabilidade de romper para baixo. No tempo gráfico diário, o Bitcoin está preso dentro desse padrão, embora no semanal, eu quero estar trazendo aqui que é importante essa vela semanal que hoje o Bitcoin, que o Bitcoin está nessa semana conseguindo finalmente ter um fechamento, né? Ainda faltam mais de 3 dias, né? Mas se o Bitcoin conseguir fechar nessas regiões acima de US$ 75.000, já de fato invalida essa bandeira de baixa que estava aqui no semanal há alguns dias. O Bitcoin não conseguia fechar acima dessa última retração de Fibonacci desde as regiões de 98 mil. Então o Bitcoin fechando aqui já é um cenário bem positivo. O Bitcoin tem uma maior probabilidade, né? Quando o ativo fecha acima dessas regiões 0,382 de Fibo, mostra uma maior probabilidade do ativo lateralizar dentro desse padrão, entre o 0,382 e o 0,5, né? Então é o que exatamente, inclusive, está acontecendo agora. O Bitcoin ele está lateralizando, né? Ele veio aqui, bateu na retração 0,5, voltou para 0,3, bateu novamente, e via de regra é muito normal se o Bitcoin ficar lateralizando dentro dessas regiões. E esse padrão eu trouxe aqui alguns dias, e nota como existe essa confluência perfeita, né? Junto com essa cunha megafone de alta, eu tenho essa retração de Fibonacci, olha como está obedecendo essas regiões, né? A 0,5 de Fibonacci, a 0,382, alinhado com esse canal, né, de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então, a gente pega alguns elementos e tenta entrar em confluência, né? Não posso só analisar a retração de Fibonacci, é somente um padrão gráfico, então eu pego os padrões gráficos, retrações de Fibonacci e análise de sentimento, que eu vou mostrar na próxima parte do vídeo, e através disso nós conseguimos operar de uma maneira, com uma maneira mais ampla, né? Enxergando um cenário mais amplo. Então, esse padrão, né, no diário que eu posso observar, talvez no 4 horas fique até mais nítido, esse padrão, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. Ele já teve alguns retestes, né? Alguns testes na base, assim como o teste no topo, e olha como ele está. Esse padrão, já tracei há alguns dias aqui com vocês, e quem está acompanhando a análise sabe, olha como ele está respeitando, ele respeitou exatamente o topo desse canal, né? Então, se você não me segue aqui, eu já deixo o convite, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, eu sempre estou postando análises que são úteis para vocês, aí eu tenho certeza que vai agregar bastante. E olha como existe uma confluência, olha como foi perfeito a região que ele tocou, foi exatamente na base dessa cunha ascendente. Então, para o Bitcoin encontrar força, né, para o Bitcoin conseguir romper, anular esse padrão, via de regra, esse padrão ele tem entre 60% e 70% de chance de romper para baixo. O Bitcoin encontrar força, o Bitcoin conseguir romper essas regiões acima, seria necessário uma entrada de open interest muito forte, né, uma euforia muito grande para o mercado, quem sabe poderia vir com o desfecho dessa guerra no Oriente Médio. No entanto, como está ainda um cenário muito incerto, né, quando nós analisamos aqui o Polymarket, nós conseguimos ver que a grande maioria das pessoas ainda acredita que essa guerra permanecerá por mais alguns dias, e isso acaba atrapalhando de uma forma direta no mercado de cripto. Só um momento que está travando aqui a tela, só um momento. Vamos lá, acho que agora a gente consegue. Vamos lá. Aqui, ó, o Estreito de Hormuz, por exemplo. O tráfego no Estreito de Hormuz voltará ao normal até o final de... Muita gente acredita que isso não acontecerá. Então, a grande maioria das pessoas não acredita que o Estreito de Hormuz voltará ao tráfego normal aí nos próximos dias, né? Assim como um acordo de paz permanente também, até 30 de junho, a grande maioria das pessoas acredita que acontecerá, 57%, mas nota, existe 43% das pessoas que ainda acredita que não acontecerá. E em maio agora, nesse mês, próximo mês, a grande maioria ainda, 60% das pessoas, né, praticamente, acredita que não haverá um acordo de paz. Então aqui a gente consegue observar que existe ainda um certo medo no mercado em relação a essas questões do Oriente Médio. E isso acaba afetando diretamente no ativo, né? Não exatamente para a queda, porque o Bitcoin ainda está conseguindo se sustentar mesmo diante de um cenário bem instável, né? O Bitcoin ele está conseguindo se manter em regiões importantes, a Nasdaq renovou máximas históricas, o S&P 500 renovando máximas históricas. Então, o que acontece? Num cenário desse de incerteza, às vezes tende a mais favorecer do que atrapalhar, porque acaba se já se precificando a ideia dessa guerra. Então, o Estreito de Hormuz foi fechado, ok, mas já está fechado há alguns dias e ainda assim o S&P 500 renovou máximas históricas, mesmo que tenha sido através de um cessar-fogo, mesmo que tenha sido através de boas notícias de uma possível acordo de paz entre os países. Então, mesmo com toda essas incertezas no mercado, o Bitcoin, não só o Bitcoin como o S&P 500, está conseguindo performar bem. Então, se de repente, nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe, se de fato essa reunião, está previsto, né, que haja uma reunião entre os países, e se
se de fato essa reunião acontecer e entrar em um acordo, isso pode trazer uma euforia significativa para o mercado, né? Então, ok, a reunião diplomática entre Estados Unidos e Irã até 15 de maio, né? Algumas pessoas, a maioria das pessoas acredita que essa reunião acontecerá. Então, em um momento que essa reunião aconteça e volte, quem sabe, a euforia para o mercado, esse padrão, fato, pode ser invalidado e o Bitcoin pode romper essas regiões aqui. E o que aconteceria? O Bitcoin conseguindo romper essas retrações aqui de Fibonacci, né, a 0,618, seria praticamente, anularia esse canal de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo e, ao meu ver, o Bitcoin poderia até já de fato antecipar um bull market, porque o Bitcoin, se ele conseguir encontrar força fazer um pivô de alta acima dessas médias de 200 período do diário, basicamente é muito significativo para uma tendência majoritária, como semanal, como mensal, e anularia toda essa queda desde os topos aqui dos 97 mil dólares, e isso reverteria toda essa tendência e o Bitcoin voltaria para uma tendência de alta já no semanal, aí visando buscar novos patamares. É claro que ainda é muito cedo, e dentro desse cenário também existe esse canal que eu tenho trazido para vocês aqui, que eu já trouxe há alguns dias, né, um padrão gráfico aqui diário. O Bitcoin ele está no canal de baixa, né? E esse canal tem a maior probabilidade de romper para cima, e é exatamente o que está acontecendo agora. O Bitcoin está rompendo essas regiões, e se de fato o Bitcoin agora encontrar força, voltar, continuar tendo os indicadores de sentimento positivo como estão, vou mostrar na próxima parte do vídeo, o Bitcoin pode sim vir, quem sabe, em retestar essas regiões aqui próximas dos 85 mil dólares, que entra em confluência com essas retrações de Fibonacci que eu trouxe, e seria um rompimento desse canal de baixa que tem a maior probabilidade de romper para cima. No entanto, não podemos ignorar o fato desse canal aqui, né? Esse canal de alta que, via de regra, ele rompe para baixo, que é uma continuação da tendência de baixa, ele ainda está sendo respeitado aqui, foi tocado aqui uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes e não conseguiu romper. Então, é necessário que haja uma euforia atípica para, quem sabe, o Bitcoin voltar e romper essas regiões. Lembrando que essas regiões um pouco acima, existe um gap do CME, eu já trouxe aqui para vocês alguns dias, aqui entre os 80 mil até a casa dos 85 mil dólares. Então, esse gap, via de regra, eles são fechados no decorrer da semana, dos dias que são abertos. Então, acho totalmente possível, se o Bitcoin encontrar essas regiões dos 80 mil dólares, ele alcançar os 85 de uma maneira muito rápida, porque existe esse gap, está aberto essa área de negociação, e quando o preço atinge essas regiões, tende a valorizar de uma maneira muito rápida. Então, esses são esses dois padrões que eu estou de olho. O Bitcoin ele pode romper esse canal para cima e buscar essa liquidez na região dos 85 mil dólares, retestar essas médias nesse período do diário, que seriam médias extremamente importantes, né? E a tentativa, assim, de um pivô de alta acima dessas médias poderia trazer o Bitcoin novamente para um bull market, né? E esse bear market ter sido um bear market mais curto em relação aos outros. Porém, existe esse padrão aqui que tende a ser respeitado, e existe sim a maior probabilidade nesse tempo gráfico, nesse padrão gráfico aqui, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo, e aí o Bitcoin poderia voltar a cenários, pelo menos aqui nas retrações, quem sabe a base desse canal, próximo de 67 mil dólares, ou até mesmo a perda, que o que seria mais provável, voltaria para as regiões aqui dos 63 mil dólares. Então, como eu sempre digo, nesse cenário que existe dois padrões distintos e regiões totalmente opostas, é sempre importante você ter a sua estratégia de investimento e traçar um plano como o meu, que já está traçado. Se o Bitcoin voltar para essas regiões acima aqui, formar esse rompimento dessas regiões, voltar até os 85, eu vou cogitar a fazer vendas parciais, aí, rebalancear meu caixa, para que me preparar de quem sabe, um falso rompimento desse canal, né? Um falso rompimento desse canal e a confirmação desse canal, né? E isso que traria o Bitcoin para as regiões mais abaixo aqui, no mínimo aqui na casa dos 70 mil dólares, próximo 70 mil dólares, que é a base dessa cunha ascendente, ou em um cenário mais conservador, ou na verdade um cenário um pouco mais agressivo, abaixo de 65 mil dólares, e ao meu ver seria uma região extremamente importante, seria uma região de ótimo risco-retorno aí, se os indicadores de sentimento ainda estiverem como estão. Nota que nós temos o ativo tendo boas valorizações nos últimos dias com a entrada de open interest, e quando o preço cai, quando há correções, a queda de open interest. Nota que nós temos ainda muito mais pessoas abrindo short do que long, então ontem mesmo nós tínhamos 0,5 long para cada short, e isso não acontecia há muito tempo. Nós estávamos tendo muito mais pessoas abrindo long, tinha muito mais pessoas abrindo long em relação aos shorts, né? E na data de ontem, não sei se eu me expressei certo, mas na data de ontem nós tivemos 0,5 short, né? Exatamente, 0,5 long para cada short. Então tinha muito mais pessoas abrindo short do que long. E nesse cenário, via de regra, quando nós temos muitas pessoas abrindo short, nós temos a taxa o fund rate negativo, como está agora, né? Já chegou a estar mais negativo. Eu tenho basicamente os shortadores pagando para quem está abrindo long, eu tenho mais pessoas pagando taxas de short para long, ou seja, eu tenho mais dinheiro no short do que em long, e com os shorts aumentando e com o preço subindo, com o open interest, via de regra, esses movimentos tendem a ser duradouros, tendem a ser respeitados, e é que exatamente está acontecendo. O Bitcoin, quando ele corrige, ele vem retestando muito bem essas regiões, inclusive das médias de 200 período aqui, ó, do 1 hora, ele segurou de uma maneira
significativa, né? Ele voltou aqui, testou aqui uma vez, voltou, testou novamente, testou novamente, testou novamente e está encontrando suporte nessas médias de uma hora. Isso mostra que a saúde do preço está totalmente saudável, né? Diante desse cenário de correções e o Bitcoin, se continuar dessa forma, o Bitcoin voltar, quem sabe, a perder esse canal que eu trouxe do tempo gráfico de 4 horas, ele perder essas regiões e voltar abaixo dos 70 mil dólares, com os indicadores assim, eu vejo uma região de extrema oportunidade. Outro ponto que me deixa muito bullish é esse indicador aqui de compras das sardinhas. Nota que desde de 9 de março, basicamente, as sardinhas estão vendendo bastante, abrindo mão das suas posições, né? Eu tenho esse gráfico, ele representa as ordens executadas até 1K, então nota que essas ordens até 1K, via de regra, sardinhas, pequenos investidores, quem está começando agora, aportando mais, aportando bem menos capital, eles estão vendendo as suas posições. E via de regra, quando nós temos esse fenômeno em que elas vendem, via de regra, elas compram e vendem nos lugares errados. Assim como elas compraram nessa região aqui do topo histórico, não, do último topo ali, próximo dos 98 mil, elas começaram a comprar ali naquelas regiões, o preço corrigiu e elas comprando. Então, basicamente, elas compraram nos lugares errados e agora elas estão começando a vender nos lugares errados, que o Bitcoin está começando a voltar a subir. Esse fenômeno também aconteceu mais atrás aqui, ó. Quando o Bitcoin atingiu essas regiões dos 126 mil dólares, o último topo histórico, regiões do último topo histórico, elas voltaram a comprar. Olha como elas serviram de liquidez, né? Elas voltaram a comprar, comprando forte, e o Bitcoin basicamente só corrigiu, só entregando quedas. Então, via de regra, quando elas estão comprando, é um movimento que eu gosto de fazer, um movimento contrário. Eu gosto de estar vendendo para elas. E quando esse gráfico, essas ordens até 1K, estão realizando venda, eu basicamente gosto de estar exposto, de estar comprando ou comprado, porque via de regra elas compram e vendem nos lugares errados. E agora a minha internet está muito ruim novamente. Eu vou tentar resolver isso. Vai, voltou. Então vamos lá. E olha que eu pago em dia, hein? Eu pago caro na internet aqui. Não pensa que é gato net, não. Vamos lá, gente. Acho que agora vai. Enfim, de qualquer forma, essa região aqui, ó, em que há esse gráfico, ele me mostra, esse padrão, ele me mostra as regiões em que mais tem liquidez no Bitcoin, né? E aqui as alavancagens altas, até 100 vezes. Então, nota, nos últimos 90 dias, essas regiões aqui, ó, 73, até a casa aqui dos 70 mil dólares, olha como tem bastante liquidez para ser captada nessas regiões, e liquidez de shortadores que estão shortadores não, longadores, né? As pessoas que estão em long muito forte, até 50, 25 e 100 vezes. Então, via de regra, essas regiões requerem uma atenção que o preço tende a captar liquidez. Então, eu estou de olho nisso, até por conta disso, eu também vejo a confluência naquele padrão do tempo gráfico de 4 horas ou até mesmo do diário aqui, que a gente consegue observar essas regiões aqui, que seria uma região de busca de liquidez aqui abaixo, porque eu consigo encontrar confluência nesse padrão aqui, nessa zona de liquidez, né, nesses apostadores de alta. Assim como eu consigo analisar também na Binance, OKX e Bybit nos últimos 90 dias, olha o quanto de liquidez, olha o quanto de liquidação que teria nessas regiões abaixo aqui até os 70 mil dólares em acumulados, né? Seria basicamente quase 10 bilhões de liquidação, quando que aqui acima eu tenho bem menos, né? Então, óbvio, a gente está muito mais perto das regiões dos 85 que das regiões abaixo aqui dos 66, então é normal que tenha mais liquidez abaixo, porém, essas regiões, essas piscinas de liquidez tendem a ser buscadas, né? Essas regiões tendem a captar liquidez antes de fato o Bitcoin tomar uma possível decisão, quem sabe um novo rumo para um novo bull market, como eu trouxe, que seria o rompimento daquelas médias do diário, né? Então, eu não acho provável que o Bitcoin já de primeira encontre força nessas regiões, rompa essas médias nesse período, forme esse pivô de alta, sem que ele venha novamente a captar uma liquidez nas regiões abaixo. Eu não acho provável que isso aconteça, porém, se acontecer, eu vou ficar extremamente feliz, porque eu estou já exposto 70% do meu capital e eu reservei 30% para fazer novas compras caso o ativo volte a corrigir aí nos próximos dias. Então, por isso que eu sempre digo, a proposta aqui do canal você não precisa de saber para onde o preço vai, você só tem que tentar detectar o pânico e a euforia do mercado e utilizar ao seu favor. Em momentos de pânico, você ter um capital ainda para poder fazer aporte. E nos momentos de euforia, se o Bitcoin conseguir romper essas regiões de agora, certamente a euforia vai voltar. Se entrar um acordo geopolítico, certamente a euforia vai voltar. Inclusive, nós estamos já quase saindo do nível de medo, né? Nós estávamos em extremo medo há algumas semanas, alguns meses já, e nós estamos próximos de sair das regiões de medo, então quer dizer que nós podemos estar próximo de regiões que seria interessante fazer rebalanceamento de caixa, e essa é a estratégia que eu vou estar fazendo se o Bitcoin voltar para essas regiões acima que eu trouxe para vocês. Tá? Então, para concluir, um padrão também que eu estou observando, um fato também importante que eu gosto de estar trazendo, todos os vídeos eu tenho trazido, o gap do CME entre os 80 e 85 mil dólares também facilmente visto nessa ferramenta do CoinGlass. Nota que essa região aqui não há resistência, não tem uma região de negociação, não há resistência para o preço. Então, se o Bitcoin conseguir romper essas regiões de agora, dos 80 mil dólares, e com os indicadores de sentimento confirmando, o Bitcoin pode chegar até a casa dos 85 de uma maneira muito rápida. Nota que essas regiões, essas regiões aqui de muita liquidez, o preço encontra uma certa
certa resistência, encontrou resistência nessas regiões aqui, ó, do 75, posterior dos 76.500, agora na casa dos 78.600, e todas essas regiões representaram resistência, assim como essa região dos 80 pode representar uma resistência. Porém, o rompimento dessa região não tem resistência nenhuma, eu não consigo ver nenhum mapa de calor, de liquidação, de liquidez nessas regiões, e isso pode fazer o Bitcoin se valorizar de uma maneira muito rápida. Então, é sobre isso que eu estou também de olho, e eu acredito, sim, se de fato o Bitcoin conseguir romper essas regiões 80, ele pode invalidar esse canal aqui, que tem uma probabilidade de baixa, e vir buscar liquidez até as regiões dos 85 mil dólares. Por que eu acredito? Para finalizar, porque eu acredito que essas regiões não vai ser fácil ser rompida, eu vou mostrar somente no último bull market, mas via de regra, em todos os bull market existe essa dificuldade no rompimento dessas regiões, né, das médias de 200 períodos, assim como nas médias de 1 hora, de 4 horas. Essas médias de 200 períodos sempre apresentam uma certa resistência porque elas mostram a saúde do preço, né? Se o preço está saudável, está trabalhando acima, se não está saudável, está trabalhando abaixo. Então, essas regiões tendem a mostrar a saúde do preço. Quando o Bitcoin perdeu aqui, ó, em dezembro de 2021 e formou de fato um pivô de baixa, perdendo os fundos anteriores dos 40 mil dólares, voltando para as regiões aqui abaixo, em 6 de janeiro, o Bitcoin não conseguiu ultrapassar essas regiões. Tentou uma vez, tentou outra vez e veio tentando nos meses seguintes. Inclusive, tentou em abril de 2022, coincidentemente agora estamos em abril, estamos chegando próximo dessas médias de 200 períodos novamente, e foi recusada. E nota que o Bitcoin entregou mais quedas ainda, né, perdeu inclusive os outros fundos, voltou para as regiões dos fundos aqui dos 15 mil dólares, é o que muita gente acredita que vai acontecer, né? A maioria das pessoas, bastante pessoas ainda está acreditando ali na perda dos 60k e a volta para os 40 mil dólares, talvez até por essa confluência, né? Então, como nós não temos bola de cristal, nós não temos certeza do que vai acontecer, precisamos ser estratégia. Olha que interessante, quando o Bitcoin conseguiu romper essa região, ó, aqui quando formou um pivô de alta de fato, em janeiro de 2023 e rompeu, o Bitcoin retestou algumas vezes, mas posteriormente só teve valorizações, né? Voltou para as regiões dos 20 mil dólares, lateralizou por alguns dias, né? Alguns meses, inclusive, e posterior teve uma valorização significativa, que foi o nosso novo bull market. Mas o primeiro passo, o que antecipou o bull market foi o rompimento dessas médias desse período. Então, isso pode antecipar. Não que, de fato, estaremos em um bull market, mas para quem é mais agressivo, para quem está querendo se expor mais, um rompimento dessas médias de 200 períodos, sim, pode já estar antecipando um movimento explosivo aí, quem sabe, para o início do ano que vem, para os finais desse ano. Então, eu acho que por isso que eu estou de olho nessas regiões, porque eu acho extremamente importante estar acompanhando que as médias desse período, principalmente do diário, são as médias, assim, que realmente nos traz insights interessantes sobre uma tendência majoritária. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, dá um like. Se vocês não gostou, dá o dislike aí, diz o porquê, deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, para eu poder estar podendo trazer um conteúdo aí de valor para vocês. E o que eu sempre digo aqui, você não precisa de saber para onde o preço vai, você não precisa de ter uma bola de cristal, você basicamente tem que ter a sua estratégia de investimento e segui-la. Às vezes as pessoas querem, principalmente o trader iniciante, ele quer ficar operando todos os dias, quer comprar, vender, sendo que se você simplesmente comprar agora, se posicionar, formar um preço médio com regiões importantes, focando sempre no longo prazo, a probabilidade de você ter lucro é muito maior. Então foca no longo prazo, não dê ouvido aos gurus, cautela na alavancagem. Ninguém sabe de fato se o Bitcoin vai perder os 60k, se ele vai voltar aos 40, ou se agora ele vai romper essas regiões e voltaremos para o bull market. O que você precisa fazer é ter o seu plano de investimento e seguir que no longo prazo você certamente vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que perdem dinheiro. Então, note e observe esses dois padrões, o medo e a ganância do mercado, e use isso ao seu favor. E para mais vídeo como esse, já se inscreve no canal aqui, ativa o sininho das notificações e me acompanha nas redes sociais também, que eu tenho certeza que vai acrescentar demais para vocês. Legal? Vamos lá? A gente se vê em um próximo vídeo. Nunca se esqueça, hein? Monetize o seu dinheiro.